Há apenas 3 dias para a votação de domingo, pesquisa Datafolha mostrou o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, 13 pontos à frente do segundo colocado. Bolsonaro tem 35% das intenções de voto e Fernando Haddad, do PT, 22%. Na disputa pelo governo, empate técnico entre João Dória, do PSDB, e Paulo Scaff, do MDB. E o Ministério Público Federal pediu nova condenação do ex-presidente Lula por causa de outra ação penal. E hoje, quinta-feira, é dia de anotar as dicas para o final de semana aqui em São Paulo. E tem programação musical, atividade com a criançada e exposição. É mais forte, quem sabe mentir. Não quero lembrar que eu vi. E você acompanha essas e outras notícias agora no Jornal da Gazeta, edição das 10. Olá, boa noite. Boa noite. O Datafolha divulgou hoje nova pesquisa para presidente da República. Segundo o levantamento, Bolsonaro, do PSL, subiu 3 pontos e Haddad 1 ponto. Vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 32% na terça-feira e agora tem 35%. Fernando Haddad, do PT, tinha 21% e hoje tem 22%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 11% e hoje manteve o índice. Geraldo Alckmin, do PSDB, aparecia com 9% e agora caiu 1%, tem 8%. Marina Silva, da Rede, manteve os 4%. João Amoedo, do Novo, também manteve o índice e tem 3%. Henrique Meirelles, do MDB, também ficou estável com 2%. E o mesmo aconteceu com Álvaro Dias, do Podemos, que tem 2%. Os demais candidatos atingiram 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos eram 8% e agora 6%. Não sabe, não respondeu, eram 5% e hoje manteve o índice. O Datafolha analisou alguns cenários de segundo turno. Entre Bolsonaro e Haddad, o candidato do PSL fica com 44%, o petista 43%. Branco e nulo 10%, não sabe 2%. Entre Ciro e Bolsonaro, o pedetista fica com 48%, o deputado federal 42%. Branco e nulo 9%, não sabe 2%. Entre Alckmin e Bolsonaro, o tucano tem 43%, o candidato do PSL, 42%. Branco e nulo, 13%, não sabe 2%. Entre Alckmin e Haddad, o ex-governador paulista marca 42% e o petista, 38%. Branco e nulo, 17%, não sabe 3%. O Datafolha também mediu a rejeição aos candidatos e mostrou que Jair Bolsonaro, do PSL, continua sendo o mais rejeitado pela maioria do eleitorado, apesar da liderança nas pesquisas. De acordo com o Datafolha, Jair Bolsonaro tem 45% de rejeição, seguido por Fernando Haddad, do PT, que tem 41%. Marina Silva, da Rede, tem 28% de rejeição, Geraldo Alckmin, 24% e Ciro Gomes, do PDT, 22%. Rejeita todos 3%. Não sabe ou não respondeu, somam 4% das intenções de voto. E vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência da República, mais bem colocados nas últimas pesquisas. Ciro Gomes, do PDT, não teve agenda pública. Ele fez campanha nas redes sociais. Em terceiro lugar nas pesquisas, o pedetista disse que a eleição ainda está em aberto. Ele afirmou que não é favorito, mas que nesta reta final está crescendo. Geraldo Alckmin, do PSDB, deu entrevista para a Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. O tucano descartou uma coligação para enfrentar a polarização entre Bolsonaro e Haddad no primeiro turno. Segundo ele, nenhum candidato abrirá mão da candidatura para apoiar outro nome. Fernando Haddad também não teve compromisso público de campanha. Num vídeo divulgado nas redes sociais, o petista fez um alerta sobre notícias falsas e criticou as publicações de fake news nas eleições. Marina Silva, da Rede, também publicou mensagens na internet. Ela disse que o voto não pode ser por medo ou contra um ou outro candidato. Segundo a ex-senadora, o eleitor deve votar pela União do Brasil.
Jair Bolsonaro, do PSL, deu entrevista para a Rádio Jornal de Pernambuco. Disse que o economista Paulo Guedes, conselheiro econômico da campanha dele, cometeu ato falho ao falar na recriação da CPMF. João Amoedo, do Novo, fez campanha no Piauí. Em Teresina, o candidato se encontrou com a militância do partido. Ele defende a parceria público-privada para destravar as obras no país. E no domingo, a partir das 5 da tarde, você acompanha o programa especial Hora do Voto, que vai trazer a cobertura completa do dia das eleições e as análises dos números das urnas com vários especialistas. E agora, a nova pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo. Segundo o levantamento, há um empate técnico no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais entre João Dória, do PSDB, e Scaff, do MDB. João Dória, do PSDB, tinha 25% na semana passada e agora subiu 1 ponto, tem 26%. Paulo Scaff, do MDB, tinha 22% e hoje manteve o índice. Márcio França, do PSB, aparecia com 14% e no novo levantamento subiu mais 2 pontos e tem 16%. Luiz Marinho, do PT, tinha 5% e agora subiu 1 ponto, tem 6%. Professora Lisete, do PSOL, aparecia com 2% e hoje tem 3%. Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, tinha 3% e agora tem 2%. Rodrigo Tavares, do PRTB, tinha 1% na semana passada e agora tem 2%. Os demais candidatos atingiram 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos eram 15% e agora 11%. Não sabe, não respondeu eram 8% e hoje o mesmo índice. O Datafolha também analisou alguns cenários de segundo turno. Entre Scaff e Dória, o presidente da Fiesp fica com 42% e o ex-prefeito paulistano, 38%. Branco nulo, 16% e não sabe, não respondeu, 3%. Entre Dória e França, há um empate. Os dois aparecem com 41%. Branco e nulo, 15%. E não sabe, não respondeu, 4%. Entre Paulo Scaff e o atual governador, o MDBista fica com 44% e França, 36%. Branco nulo, 20%. Não sabe, não respondeu, 5%. E o Datafolha também divulgou a rejeição dos candidatos ao governo paulista. João Dória, do PSDB, tem 38%, Paulo Scaff, do MDB, tem 27%, Luiz Marinho, do PT, 27%, Toninho Ferreira, do PSTU, 22%, Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, 21%, rejeita a todos, não votaria em nenhum, 8%, não sabe, 8%. E vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Márcio França, do PSB, fez campanha em Campinas, no interior do estado. Candidato à reeleição, anunciou que vai investir R$1 bilhão no empreendedorismo paulista. Em terceiro nas pesquisas, ele garantiu que estará no segundo turno. João Dória, do PSDB, fez campanha na região do ABC e na capital. O tucano disse que, se eleito, vai usar monitoramento eletrônico contra roubo de veículos. Questionado, ele não quis responder se apoiaria Bolsonaro no eventual segundo turno. Afirmou que vai deixar para avaliar a situação a partir de segunda-feira. Paulo Scaff, do MDB, visitou a ACD, na região do Ibirapuera, e depois foi para Piracicaba. O candidato também falou que vai estar no segundo turno. Sobre a disputa presidencial, afirmou que não ficará neutro e que vai apoiar Jair Bolsonaro numa eventual disputa com Haddad. Luiz Marinho, do PT, participou de caminhadas na região do Jabaquara e na favela de Paraisópolis, na capital. O petista disse que, se eleito, o governo dele será feito com a participação social. Ele voltou a prometer a integração entre as polícias para combater a criminalidade. E o Datafolha também divulgou números para a disputa do Senado. Eduardo Suplicy, do PT, tem 25%, Mara Gabrilli, do PSDB, 21%, Major Olímpio, do PSL, 17%, Mário Covas, do Podemos, 12%, Trípoli, do PSDB, 11% e Maureen Maggi, do PSB, 10%.
Tiveram alta hoje o Major Adriano da Costa e Silva, candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Democracia Cristã, e o capitão Hamilton da Silva Munhoz, assessor dele. Os dois sofreram um atentado a tiros ontem em Ribeirão Pires, na região do ABC Paulista, quando voltavam de um comício. O Major Adriano da Costa e Silva, do Democracia Cristã, e o coordenador de campanha dele, capitão do Exército Hamilton Munhoz, ficaram internados neste hospital em Santo André. O capitão chegou a ser atingido nas costas, mas o projétil parou no colete à prova de balas que ele usava. Segundo o boletim de ocorrência, eles voltavam de uma atividade política em Mauá, quando foram abordados por duas motos que se aproximaram do veículo e dispararam. Os motociclistas conseguiram fugir. Eu estava indo até, no caso, tentar pegar o rodoanel para casa do Major, na qual começamos a tomar tiros no carro. Como eu vi de estilhaçou, eu não consegui visualizar, mas pelo barulho, saíram dois barulhos distintos. Você percebia que eram duas motos. Na tentativa de escapar do ataque, o capitão que conduzia o veículo tentou sair da pista e acabou capotando com o carro. Eles foram parar num brejo, por isso tanta lama aqui em cima. E quando o carro começou a afundar, eles não conseguiam sair. Então eles deram 2 tiros aqui no vidro. Mesmo assim, eles precisaram sair pela lateral. Os investigadores aqui da delegacia de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, não descartam nenhuma hipótese. Dizem que pode ser uma tentativa de roubo, isso porque é muito comum na região, ou também um atentado político. A equipe do candidato Major Costa e Silva confirma que ele vinha recebendo ameaças. Mais de 4, 5 ameaças. Não só telefonemas, como ameaças escritas. O próprio delegado já teve acesso às ameaças. Na minha opinião, realmente foi atentado, porque eles já tinham falado que haviam recebido algumas ligações de ameaça. E hoje o desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional da 4ª Região, retirou o sigilo de documentos da homologação do acordo de delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci com a Polícia Federal. A defesa de Palocci afirmou que ele cooperou de modo amplo e restrito, entregando às autoridades uma colaboração extensa composta por mais de 45 anexos. Os advogados de Palocci também afirmaram que o ex-ministro tem provas de todas as acusações que fez, incluindo testemunhas que podem atestar os fatos narrados, os encontros e as entregas de dinheiro ilícito. Há 3 dias da eleição, o Ministério Público Federal pediu a condenação do ex-presidente Lula, que já está preso por causa de outra ação penal. Pois é, segundo a Lava Jato, no inquérito que apura desvios para a construção da sede do Instituto Lula, o ex-presidente teria recebido 12,5 milhões de reais em propinas da Odebrecht. Além do próprio ex-presidente Lula, os procuradores pedem a condenação do advogado dele, Roberto Teixeira, do ex-ministro Antônio Palocci, do empreiteiro Marcelo Odebrecht e de outras 4 pessoas. Eles se tornaram réus neste inquérito por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria, o grupo é investigado por desvios que envolveram a compra do terreno para a nova sede do Instituto Lula e também de uma cobertura vizinha ao apartamento do petista em São Bernardo do Campo. O MPF pede que Lula pague 75 milhões de reais referentes ao total de propina paga pela Odebrecht para a contratação dos consórcios responsáveis pela obra. Já com relação ao apartamento no prédio de Lula, o documento sustenta que o ex-presidente recebeu de forma dissimulada o imóvel de número 121 do edifício residencial Rio House, mantido na época em nome do empresário Glaucus da Costa Marques. Costa Marques é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo pessoal de Lula, já condenado na Lava Jato. As alegações finais do Ministério Público somam 408 páginas. O documento dedica 86 delas só para descrever a atuação de Lula no esquema quando ele ainda era presidente. Em um dos trechos, os procuradores alegam que o petista foi o principal responsável pelo loteamento de cargos na Petrobras, com a finalidade, segundo a Procuradoria, de arrecadar propina e de manter os responsáveis no poder. Em outro trecho, o MPF relata que as provas coletadas na Operação Lava Jato mostraram que as diretorias da empresa estavam divididas notadamente entre o próprio PT,
o PP e o então PMDB. As legendas, segundo a denúncia, também se beneficiaram dos valores ilícitos do esquema criminoso. A defesa do ex-presidente entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça pedindo a suspensão do processo. O caso está na fase final de alegações, quando defesa e acusação apresentam os últimos argumentos no caso. Depois, o juiz Sérgio Moro pode dar a sentença a qualquer momento. Os advogados do petista negam que ele tenha recebido qualquer recurso ilícito. Desde abril, Lula está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Ele foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do apartamento triplex em Guarujá, litoral de São Paulo. Além deste caso e o que envolve o terreno do Instituto Lula, o ex-presidente responde a outros 6 processos na Justiça. A direção do Instituto Lula diz que o prédio funciona no mesmo sobrado desde 1991 e destaca que estão pedindo a condenação do ex-presidente por uma propina que ele não recebeu, jamais foi solicitada ou entregue. A defesa de Marcelo Odebrecht afirma que o reconhecimento do próprio Ministério Público Federal em relação à efetividade de seu acordo de colaboração garante seu compromisso com a verdade real dos fatos. Os demais citados ainda não se manifestaram. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O PT está furioso porque os procuradores lá da Lava Jato reforçaram a sua acusação em relação à prática de 9 atos de corrupção passiva e 7 de lavagem de dinheiro, 2 crimes graves do ex-presidente Lula. Eles reclamam da falta de timing dos procuradores, porque apresentaram esse reforço de denúncia há 3 dias da eleição. Aí você vai dizer, não, mas Lula não concorre. Concorre sim, ele concorre com o codinome Fernando Haddad, que é o preposto, que é o poste, que é o pau-mandado, mas agora é, sobretudo, o codinome. Quando você vota Fernando Haddad, um direito seu, estará votando Lula. A questão toda aí é a seguinte: não há um dispositivo constitucional, ou mesmo no Código Penal, que impeça o Ministério Público de apresentar denúncias antes da eleição. Você não pode prender eleitor, não pode prender candidato, mas isso aí não está previsto. Eu acho, assim, modestamente, né, que quem não pode com o pote não segura o pano, né, que põe na cabeça, né? Pois era, o que o Lula devia ter feito era não ter delinquido. O único jeito de dormir tranquilo, sem ter a polícia à porta e o Ministério Público perturbando, é não delinquir, não cometer crime. Ele cometeu, agora paciência, né? Pois bem, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Até! Adélio Bispo de Oliveira, agressor do candidato à presidência Jair Bolsonaro do PSL, agora é réu e vai responder a processo por atentado pessoal por inconformismo político. A decisão é da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O crime de atentado pessoal por inconformismo político está previsto na Lei de Segurança Nacional. Na decisão, o juiz citou documentos encontrados com Adélio Bispo que reforçariam o engajamento político dele com partidos e organizações afinados com a ideologia política de esquerda e, portanto, oposta àquela sustentada pelo candidato Jair Bolsonaro. Se for condenado, Adélio pode pegar pena de 3 a 10 anos de reclusão, aumentada até o dobro em razão da lesão corporal grave. Adélio deu uma facada no candidato do PSL durante ato de campanha na cidade mineira. Nesta semana, a defesa do agressor protocolou na 3ª Vara Federal o resultado do exame particular que apontou transtorno delirante grave para solicitar um novo pedido de avaliação de sanidade mental. Mas, por enquanto, o juiz responsável ainda não avaliou o caso. Veja a seguir, a tradição católica comemorou hoje o dia de São Francisco. E muitos donos levaram seus bichos à igreja para a bênção do santo protetor dos animais. Neste domingo, acompanhe na TV Gazeta a cobertura completa das eleições 2018. Direto de nossos estúdios.
análises, comentários, entrevistas especiais e a apuração dos votos em tempo real. Hora do voto, neste domingo, a partir das 5 da tarde. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brás Nicodemo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Aperte o 4, aperte o 5, é João Dória governador. Acelera, país! Aperte o 4, aperte o 5, é João Dória governador. Assim você orgulha o papai. Aperte o 4, aperte o 5, é João Dória governador. É 45 na cabeça. Aperte o 4, aperte o 5, é João Dória governador. É 45, viu? Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo. Em defesa da vida e no fortalecimento da família, com Dória e Geraldo. Chega de lero-lero. Jorge Tadeu é 2500. Mais empregos. Mais educação. Respeito com o povo. Não tem segredo, tem trabalho. Olá, ovelhinhas queridas. Eu sou o apóstolo Valdemiro Santiago. Peço o seu apoio para elegermos o missionário José Olimpo deputado federal. 2511. Deus abençoe. O jogo esquenta, o torcedor vibra e o Mesa analisa lance a lance o grande clássico da rodada. São Paulo e Palmeiras se enfrentam num confronto emocionante pela ponta da tabela. E todas as polêmicas desse jogaço você confere aqui no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Os governos da Holanda, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá acusam a Rússia de cyberataques. Um documento apresentado hoje pelo governo da Holanda acusa grupos russos ligados ao Kremlin de invadir computadores para fazer lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas. Esses ataques tiveram como alvo agências antidoping, a Organização para a Prevenção de Armas Químicas e uma empresa privada americana especializada em energia nuclear. No caso de agências antidoping, as ações tentavam expor autoridades que revelaram um programa de doping de atletas russos. O ataque contra a Organização para a Prevenção de Armas Químicas teria tentado atrapalhar a investigação da queda do avião da Malaysian Airlines na Ucrânia, além das investigações sobre a utilização de armas químicas na guerra civil da Síria. A Rússia chamou as denúncias de coquetel diabólico de acusações sem qualquer verdade. Católicos levaram seus bichos de estimação para a bênção do Dia de São Francisco, que é comemorado hoje. O santo protetor dos animais é conhecido por sua humildade e respeito à natureza. Francis Lene chegou à paróquia São Francisco de Assis, na Vila Clementino, na zona sul de São Paulo, bem acompanhada. As 4 mascotes vestiram uma roupa especial. Tudo para receber a bênção do Frei na porta da igreja. É uma homenagem a ele, né? A São Francisco de Assis. Teve fila com os animais em busca desta proteção divina. Hoje é comemorado o dia de São Francisco de Assis, um dos santos mais populares da Igreja Católica.
e que ficou conhecido pela sua dedicação aos pobres e à proteção aos animais. Ele também é considerado padroeiro da ecologia. Ele louva todas as criaturas criadas, como a água, o sol, a terra, a lua, o vento, o ar, enfim, e os animais. A data é comemorada pelos católicos com missas durante todo o dia. E os pets são os convidados mais paparicados. Uma festa com direito a pose para fotos e ração abençoada, que pode ser levada para casa. Para os devotos, tem as barraquinhas com muita comida e o tradicional bolo, que vem com uma medalhinha do santo e custa R$ 5,00 o pedaço. No Largo São Francisco, no centro da cidade, as comemorações também viraram tradição. E durante as celebrações do dia de São Francisco de Assis, muitas ONGs que cuidam de animais abandonados aproveitam para falar sobre a importância de adotar os bichinhos. E aqui no Largo São Francisco, olha, a gente encontrou o Pierre que está com 1 ano, ele estava abandonado numa rodovia e tinha sido atropelado. Agora está à espera de um novo dono. É o que a gente espera realmente, que saiam daqui boas adoções. Aproximadamente 600 animais nós temos hoje. Ana encontrou a neguinha na rua e decidiu cuidar dela. Olha, vou falar, viu? Muito amor, muito, traz muita alegria. A gente vem para agradecer, né? Só pedir a bênção. Vocês viram que na fala da entrevistada, só aquela ONG tem 600 animais abandonados. Imagina no total quantos animais não estão aí precisando de um lar, né? É uma bonita ação e a gente espera também que a população pare de pegar animais apenas por embalo e depois abandoná-los, né? Exatamente. Bem, como previsto, o calor diminuiu bastante nessa quinta-feira aqui na capital. Agora, aqui na região da Avenida Paulista, faz 18 graus. E, Mariana, as eleições estão chegando aí, já é domingo, né? Dá para saber como fica o tempo até lá? Olha, já dá sim. Segundo a previsão, o tempo vai continuar frio e chuvoso por aqui. Nessa madrugada de sexta-feira, teremos mínima de 14 e máxima à tarde só de 19 graus, com o tempo bem fechado. Aí no sábado não deve fazer mais que 20 graus por aqui, ainda com previsão de chuvas entre algumas aberturas de sol. E o domingo de eleição promete mais chuvas, até com risco de temporais e máxima em torno dos 22 graus. E esse final de semana eleitoral, também chuvoso, como disse a Mariana, tem também lazer aqui na cidade de São Paulo. Então vamos ver as dicas que nós separamos para você na nossa agenda cultural. Temos cabeludo, somos black pau, somos crioulo doido, bem legal. Foi aberta esta semana no Itaú Cultural a exposição sobre o Ilê Aie, primeiro grupo carnavalesco de negros do país, criado na Bahia em 1974. A exposição aborda a poesia, música, dança e vestuário do grupo que ajudou na afirmação da raça negra no país. Entrada gratuita. Todos os sábados do mês de outubro, o Sesc São Caetano traz atividades para pais e filhos, com música, teatro de bonecos e circo. É importante retirar o ingresso 1 hora antes dos espetáculos, que começam às 4 da tarde. É grátis. A Orquestra Sinfônica da USP apresenta clássicos de Mozart, como As Bodas de Fígaro, no Teatro São Pedro, neste sábado, às 8 da noite. A entrada custa R$ 30. Talvez tenhamos que fugir sem você. E para os fãs do Legião Urbana, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá se apresentam nesta sexta no Espaço das Américas, com canções dos discos 2 e Que País é Este? No vocal, André Frateschi. Somos passarinho novo. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Luciana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. E assista agora o programa Todo Seu, com Rony Fon. Até amanhã. Neste domingo, 5 da tarde, confira a cobertura completa das eleições 2018 em Hora do Voto. Assista agora, Todo Seu.